vamos contar a história de uma inscrita no nosso canal aqui, da Ana Carolina, que mandou a sua história sobrenatural para a gente contar aqui. E, segundo ela, ali mais ou menos em 99, quando ela tinha uns 10 anos, mais ou menos, ela estava dormindo à noite, né, e ela dormia com sua mãe, na mesma cama ali. E aí, do nada, ela sentiu como se fosse um pequeno tremor, que tremeu um pouco na cama ali, tá, e ela acordou do nada. Quando ela acordou, ainda estava escuro assim, o ambiente, né, estava tudo apagado. Ela deu uma pequena levantada no corpo e olhou para o rumo da porta. E lá na Por que a porta... gente vai sempre pra porta, né? Pois é, eu acho que... A gente tem que correr pro outro lado. Pois é. Nossa. Aí ela olhou para o rumo da porta e ela viu uma figura, assim, humana, né, aspecto humano, que usava um chapéu, uma bengala e estava com um cachimbo. Só que ela viu só a silhueta, era como se fosse um humano feito de cinza, sabe? Uma coisa assim. Não era totalmente preto, sabe? Mas é como se fosse só a sombra. E detalhe, esse humano, ele tinha um punhal encravado no peito. Ela conseguiu ver esses detalhes ali. E aí, né, esse ser estava saindo lentamente do quarto dela em direção, né, à porta de saída lá. De onde ela morava. Segundo ela, né, Ana Carolina, ela não ficou com tanto medo assim. Mas ela voltou a dormir tranquila, dormiu. No dia seguinte, a mãe dela, assim que eles levantaram, né, a mãe dela falou: pô, mas eu senti uma coisa muito estranha essa noite, como se fosse as pernas meio frias, congelando ali, sabe? Uma temperatura fria nas pernas, uma coisa assim. E aí, beleza, só comentou e morreu o assunto por isso mesmo. Isso se deu na casa dela em Goiânia. 15 anos se passaram, já ali em 2015, 2015, 15 anos se passaram, ela veio para um centro espírita aqui em Trindade. Ela veio visitar, né, ela ouviu falar e tal, e ela resolveu, né, vir aqui visitar, recebeu umas orações. E aí ela estava lá nesse centro espírita e ela, né, relata a ela que ela começou a se sentir meio incômoda com aquele lugar ali, né, ficou meio com medo, meio cismada de estar ali, e ela pensava em ir embora, mas aí pensava: não vou embora, né? Aí, tô naquele negócio, vou, não vou, tô assim. Incomodada, né, meu? Incomodada mesmo. Nem não conhece o lugar, né? Ela veio pra primeira conhecer. vez que vai, né? E aí, quando ela estava lá, de repente, sai tem um camarim, né, onde as pessoas elas vão lá para se aprontarem para receber os fiéis ali, receber os visitantes. Aí sai desse camarim, da porta desse camarim, um senhor, pai de santo, né? É um pai de santo que fala. Sim. Um médium, pai de santo. É pai de santo, né? No caso, pelo jeito que você tá falando, deve ser pai de santo, né? Ou médium, É diferente, eu acho que o espiritismo é diferente do que você tá falando, espiritismo. Deve ser um bando, alguma coisa assim nesse sentido. verdade. Umbanda é um pouco diferente. Pois é, dessa porta desse camarim sai um senhor lá de dentro, exatamente trajado do jeito da figura que ela viu quando ela tinha 10 anos de idade lá no quarto dela. O cara tinha a bengala, né, esse senhor, ele tinha a bengala, ele usava o chapéu, ele estava com o cachimbo, mas ele não tinha punhal, né? Em lugar nenhum dele ela não tinha punhal. Aí ela, na hora que ela bateu o olho nele, ela lembrou da sua experiência, né, há 15 anos atrás. E aí ela pensou: mas está sem o punhal e tal, né? E o senhor saiu, passou e sentou numa cadeira, se aproximou de uma cadeira lá, e nessa cadeira tinha o punhal apoiado lá, colocado lá em cima dessa cadeira. Aí que ela foi entender que realmente confirmou, né, que era o mesmo ser, ou a entidade, né, que apareceu para ela 15 anos atrás. Conta ela que chegou a vez dela, esse senhor trajado desse jeito, começou a conversar com ela algumas coisas, e ele mesmo citou o seguinte: você, quando você tinha 10 anos de idade, você me viu
lá no seu quarto. Eu visitei você e você me viu lá. Você estava dormindo na mesma cama com sua mãe. E aí ela ficou com muito medo disso. A Ana Carolina ficou com muito medo. Né? E aí eles tiveram umas conversas lá, o cara explicou. Então, nesse caso, tipo assim, ele contou o que ela tinha visto, ele confirmou o que ela tinha visto. Ele confirmou que ela já tinha visto lá, que era ele mesmo, que era a figura dele no que caso. a entidade que estava no senhor ali era a mesma entidade que estava lá no quarto dela. Conversaram e ela ficou muito assustada com isso. Ele ainda chega a relatar que no dia que ele estava no quarto dela, ela sentiu medo. Mas ela não lembra desse detalhe exatamente, se realmente ela sentiu medo ou não, porque para ela... Foi mais um desconforto, né, na época. Então. E para ela... pernas frias que você falou, isso. né? A mãe dela também teve ter sentido nas suas pernas ali uma friagem, alguma coisa assim, né, durante a noite, e ter comentado com ela. E aí, ela confirmou que a entidade que teve no quarto dela, quando ela tinha 10 anos, era a mesma que foi lá, e era o Zé Pilintra. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter conhecido, alguns de vocês já devem conhecer aí, mas é uma entidade do espiritismo, né, chamado Zé Pilintra. É um banda, não? É um banda, né? É um banda. Acho que é. É um banda. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu sou muito leigo nessa coisa, mas eu acho nessa de religião assim. Então, imagina uma criança ser... Uma criança de 10 anos e depois de 15 anos confirmar o que tinha acontecido. O que tinha acontecido. Eu acredito, eu tenho uma teoria que criança, como ela é um ser inocente, mesmo sendo malvada, tem umas crianças que são malvadas, eu acho que ela tem, tipo assim, uma sensibilidade maior do que a adulta. A criança, ela acredita nas coisas, ela não entende, então para ela é tudo normal. Então acho que a sensibilidade para ver algumas coisas, que quando a gente cresce, a gente fecha, né, os olhos para isso. É verdade. A gente fica mais calejado com a dureza da vida e a gente fecha muitos olhos para o que pode estar ao nosso redor. O que não foi o caso da Ana Carolina, porque ela foi confirmada. Ela foi confirmada depois de adulta. Isso. Certo? No caso. Então, então aconteceu com ela e ela teve a confirmação depois de adulta. Tanto é que hoje em dia ela é muito adepta ali do espiritismo. Né? Ela segue ali as doutrinas do espírito porque teve essa confirmação. Né? Para ela isso é real e Galera, é intrigante mesmo, né? Galera, esse foi o relato da Ana Carolina. Tá? Eu agradeço muito você ter confiado a nós a sua experiência. E todos vocês que quiserem nos enviar alguma experiência de vocês aí, envia pra gente aqui. Nós vamos estar contando ela aqui. Do nosso jeito ruim de então, ser. Mas do nosso jeito ruim a gente conta o trem. Isso mesmo, tá? Galera, não se esqueça também, curte, compartilhe, comenta. Se inscreva no nosso canal também. Por favor, né? É verdade, né? Vamos ser possuídos pela inscrição de vocês. Tudo isso.